Seguindo aqui então, aqui deixa eu dar o vídeo aqui. Aqui, bom, isso aqui não é nenhum eletrodo, aqui eu acho que é os contatos, né? Tudo com ouro, né? Para não ter perda nenhuma de energia, né? Então, troço do primeiro mundo aqui mesmo. Aqui tá as siglazinhas lá, tá ali, ó, o Against Electrode, né? O contra eletrodo, conecta ali, aqui, ó, o eletrodo de referência, né? O RE, e aqui o WE, aqui, o Working Electrode, o eletrodo de trabalho, né? Então, as conexões ali. Mas aqui mais para frente tem os eletrodos, eu vi aqui. Aqui, ó. Acho que esse aqui tem cara de ser o eletrodo de calomelano saturado. Eu acho que aquele anelzinho lá, eu acho que é. E depois aqui eu acho que é o eletrodo, aqui eu acho que é o contra-eletrodo. Ele não diz aqui, mas eu tenho quase certeza que é. Esse aqui é o contra-eletrodo e esse aqui é o eletrodo de calomelano saturado. Então esse vídeo aqui, acho que é isso que eu queria mostrar. Depois mostra mais o aparelho. Mas mais para frente, depois que eu explicar algumas coisas, aí eu vou vir num vídeo aqui mostrar funcionando a célula. Por enquanto eu estou só dizendo do que é composto, né? Então agora vocês viram na prática não, vocês viram uma imagem real, né? Não só esse meu desenho aqui, simplóriozinho, mas dá para ver que tá dentro, né? É isso aí. Generalizando o desenho, é isso aí. Bom, então agora a gente vai ver o que é essa gota de mercúrio, né? A gota, ela é formada naquele capilarzinho, ó, tentei mostrar ele aqui, o capilar, aquele fininho, e ali embaixo vai se formar uma gota, né? Se a gente fosse dar um zoom na gota, a gota é isso aqui, ela começa pequenininha, né? E aí vai aumentando o tamanho da gota, como qualquer gota, uma gota d'água, que fosse, né? Aqui também deslocado. Aqui. Como qualquer gota, né, pessoal? Então vai aumentando o tamanho da gota, vai aumentando e chega uma hora que a tensão, o peso da gota ali é maior do que a tensão superficial dela ali, né? E aí ela rompe e cai. E aí começa a fazer uma nova gota, certo? Então, aqui tem até uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, que é o seguinte. À medida que uma gota vai se formando, a gente vai aumentando o tamanho da gota. Aumentar o tamanho da gota é aumentar o tamanho do eletrodo. Na real, a área superficial do eletrodo está ficando maior, né? Se a área superficial do eletrodo está ficando maior, mais possibilidades tem de os analitos se aproximarem aqui e se descarregarem, né? Então isso aqui vai gerar uma... Se a gente faz uma medida assim, que a gota vai aumentando e a gente fica medindo o tempo inteiro, isso gera umas medidas, como é que eu vou dizer, uma pequena oscilação nas medidas, né? Porque a gota o tamanho do eletrodo tá variando. Em nenhuma técnica que a gente já estudou para trás aqui, na eletroquímica, a gente ia ter um eletrodo que vai variando. Imagina, vamos voltar lá na condutimetria. Imagina tu ficar medindo a condutividade, só que aí as plaquinhas lá vai passando o tempo e vai aumentando o tamanho das plaquinhas, ou elas vão ficando mais distantes, entenderam? Não existe, né? A gente começa com o eletrodo e ele está igual, ele não está mudando, né? E aqui é uma coisa única. O eletrodo fica mudando de tamanho com o tempo. Então, mas depois vocês vão ver que isso aqui dá para a gente escapar desse defeito aí. Existe um artifício aí já que a gente escapa desse, entre aspas, defeito que teria o eletrodo, né? Pelo fato de ficar aumentando a área da gota, certo? Bom, deixa eu ir adiante aqui. Aqui, outro problema da polarografia é a presença de oxigênio dissolvido. Quando a gente prepara soluções, no preparar e tudo mais, né? Deixa eu ter uma palavra aqui que tá certo, ele não... Desairar, tá certo. Aqui, ó. Quando a gente prepara soluções, essas soluções elas têm oxigênio dissolvido, né? Porque durante todo aquele preparo, destilar água e tudo mais, a gente nunca retirou o oxigênio dissolvido naquela solução. Então, sempre nas soluções químicas de laboratório, sempre tem oxigênio dissolvido nelas. Não é muito, mas tem. E esse oxigênio dissolvido, ele se descarrega na polarografia. Então, se a gente colocar a solução química que vai ser feita a análise lá no eletrodo de mercúrio, e nessa solução tiver oxigênio dissolvido, quando o potencial chegar em menos 0,3 volts contra um eletrodo de calomelano saturado, quando o potencial chegar em menos 0,3 volts, o oxigênio dissolvido na água ele vai se reduzir e vai formar peróxido. Então aqui o NOx do oxigênio aqui é 0 e aqui o NOx do oxigênio está menos 1. Então ele se reduziu. E se a solução estiver neutra, vai ser essa reação aqui. Mas se for uma solução ácida, acontece a reação também. Tanto faz se tu estiver no meio neutro, alcalino ou ácido, não interessa. A gente vai ter a redução do oxigênio de NOx 0 para NOx menos 1, que é formar o peróxido. E se tu já teve esse problema lá no potencial de menos 0,3 volts, se tu seguir fazendo a varredura de potencial
para mais negativo, quando chegar em menos 0,9 volts, aí esse peróxido aqui vai ser descarregado também. Então o peróxido aqui, o oxigênio vai se reduzir de novo. Aqui ele está com NOx -1 e ele vai passar a formar aqui, por exemplo, a oxidrila, né? Ou ele forma água. Tanto em região alcalina ou ácida, esse peróxido aqui vai se decompor. E o oxigênio vai se reduzir de novo para ficar O2-, com NOx O2-. Então a gente tem um problema, digamos assim, na polarografia. O problema é os líquidos terem oxigênio dissolvido. Esse é o problema, certo? Por quê? Porque se tiver oxigênio dissolvido, a gente vai ter uma onda por causa do oxigênio que estava na solução, vai ter uma corrente, uma medida de corrente em menos 0,3 volts e outra medida de corrente em menos 0,9 volts, certo? Bom, então, o que a gente faz? Tira o oxigênio dissolvido da solução. Simples assim. Quando a gente vai fazer uma análise polarográfica, a gente tem que tirar o oxigênio dissolvido na solução. Então, aquela parte do vídeo ali, deixa eu ver onde é que estava, deu uma hora que apareceu um vídeo aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar o play aqui. Estão vendo essas borbolhas aqui, ó? É isso que eu vou explicar agora. Essas borbolhas aí é tirar o oxigênio dissolvido. Existem 3 jeitos de tirar o oxigênio dissolvido. Uma delas é jogar, por exemplo, o ácido ascórbico aqui dentro. Aí o ácido ascórbico reage com o oxigênio, né? O oxigênio reage com o ácido ascórbico, sei lá, para decompor o ácido ascórbico, né? Que é o vitamina C, né? Ácido ascórbico. E aí então a gente retira o oxigênio. Só que é bem complicado essa possibilidade aqui, porque a gente vai ter que jogar um outro reagente lá, e esse ácido ascórbico pode até reagir com o nosso analito. Então é uma opção bem complicadinha. Outra opção é jogar hidrazina. Hidrazina ela se decompõe e produz gás nitrogênio. Então isso aqui diminuiria a solubilidade do oxigênio. Só que também a gente vai ter que jogar hidrazina, esperar ela reagir, também é uma coisa meio, digamos, evasiva, assim, né? Para a nossa amostra. E a terceira possibilidade é a que é mais usada, tanto é que ela já vem no aparelho polarógrafo lá, já tem aquela mangueirinha pronta, e essa mangueirinha está conectada num cilindro de nitrogênio, né? Nitrogênio ultra puro lá, né? Então, é simplesmente deixar se borbulhar gás nitrogênio, se deixa ali por uns 5, 6 minutos, às vezes, depende, né? Às vezes não precisa nem de 1 minuto, pode ser menos, depende, a gente tem que otimizar isso lá na análise da gente, né? E é só deixar borbulhar gás nitrogênio, que aí vai diminuir muito a solubilidade do oxigênio, e o oxigênio vai todo embora. Então sempre a técnica a gente chama de desairar, né? Desairar é isso, é tirar o oxigênio dissolvido de uma solução aquosa, certo? Esse é o processo de desairar. E esse processo aqui sempre ele é usado. A exceção de que ele não é usado é se o nosso analito, por exemplo, for muito volátil. Se tu tem um analito que evapora muito fácil, tu vai ficar 5 minutos borbulhando nitrogênio na amostra, teu analito vai embora. Então eu chutei aqui um exemplo de um analito bem volátil que é o ácido sulfídrico, né? Isso aqui é bem fedido, inclusive. Então, se o analito é bem volátil e tu for desairar borbulhando nitrogênio, tu vai perder boa parte do teu analito. Então, nesses casos, seria interessante usar os métodos químicos. Por exemplo, adicionar então um ácido ascórbico, por exemplo, né? E aí tu não faz a desaeração borbulhando o gás nitrogênio, e sim jogando ácido ascórbico aqui, solubiliza ele, e aí tu fez a tua desaeração desse jeito, uma desaeração química, digamos assim, né? Mas de modo geral, fora isso, sempre é o aparelhinho que vai fazer a desaeração lá, já ele borbulhando nitrogênio, tu configura o tempo que tu quer que fique borbulhando nitrogênio, essas coisas a gente configura tudo ali no computador, né? Então bem fácil, né? E a mangueirinha já está lá, os eletrodinhos estão todos lá, a única coisa que a gente faz é o que aparece o cara fazendo ali, a gente coloca aquela solução, os eletrólitos ali, e depois vai colocando as amostras, e depois até, se for fazer adição padrão, que geralmente a gente faz, vai fazendo as adições padrões tudo na célula ali. Esse é o único trabalho da gente ali. Então, bem prático também, né? Também as amostras, a análise é tudo feita via úmida, né? A amostra tem que estar no meio aquoso aqui, né? Tem que estar líquida, né? Bom, é isso. Então, vamos adiante. Agora, a gente vai chegar numa parte que é bem interessante aqui, bem importante na polarografia, que é estudar as correntes, né? O que são as correntes ali? Porque a polarografia, ela aplica potencial naquele eletrodo de trabalho, né, que é de mercúrio, e quando os analitos se descarregam ali naquela gotinha de mercúrio, o aparelho fica medindo a corrente que saiu do eletrodo de trabalho. Ele compara a corrente do eletrodo de trabalho com a corrente do contra-eletrodo. Como a corrente no contra-eletrodo, não.
com a corrente do eletrodo de referência, certo? Que é o de mercúrio, cloreto de mercúrio. Como a corrente no eletrodo de referência é baixíssima, a gente vai ter sempre um valor bem razoável de corrente, né? Só que essas correntes, de acordo com o que gerou a corrente, elas ganham um nome, entenderam? Então existe, por exemplo, uma coisa chamada corrente residual. O que é corrente residual? É uma corrente que veio, mas não do nosso analito. Vou dar a real para vocês, é isso. Corrente residual é uma corrente, tanto é que a gente já chama de residual, né? Ela apareceu ali, mas não é por causa do nosso analito. Vou resumir assim. Acho que nem escrevi desse jeito no material, mas posso resumir assim. É uma corrente que está ali, mas não tá ali, não foi por causa do analito. Daí, por exemplo, é possível dessa corrente ter vinda dali porque a gente joga um eletrólito, um sal, né? Até para diminuir aquela migração corrente de migração elétrica, lembram? A gente joga o sal cloreto de potássio, que é o mais usado, né? E essa corrente, esse cloreto de potássio ele diminui aquela migração elétrica que eu já expliquei lá na voltametria. Então, só pelo fato de jogar esse sal aqui, ele pode gerar um pouco de corrente. Pode ser que esse sal tenha também um pouquinho de contaminação nele. Pode ser que isso gere uma correntezinha também. Então, tudo isso entra dentro dessa corrente residual, né? Mas, na real, a gente sabe que a corrente residual, a gente não vai jogar um cloreto de potássio técnico lá, né? Com pureza 98%, sabe? Vamos usar um cloreto de potássio PA, então não vai ter impurezas no cloreto de potássio. Então, na real, a gente sabe que usando os melhores reagentes possíveis ali, a corrente residual, na verdade, ela vem da corrente capacitiva. Pessoal, a corrente capacitiva é assim, ó, pelo fato de o aparelho forçar os eletrodos a ficarem em diferenças de potencial, lá dentro do aparelho isso acaba gerando uma corrente. Como é que eu vou dizer? É o custo de gerar uma diferença de potencial nos eletrodos, o custo é acabar gerando uma pequena corrente no fato de ter feito esse esforço aí de deixar dois eletrodos em polaridades diferentes, né? Então eu posso resumir dizendo que corrente capacitiva é uma corrente gerada dentro do aparelho, por ele mesmo. Não tem o que a gente fazer. Isso aqui não tem como não ter a corrente capacitiva. Se a gente mandou ele fazer variação de potenciais lá nos eletrodos, lá por dentro dele ele acabou gerando a corrente capacitiva, né? Então, eu até escrevi aqui, ó, o próprio aparelho que gera uma corrente interna, né? É impossível de evitar ela. Mas depois, lá para frente, eu vou mostrar que dá para nós contornar isso. Mas evitar não, ela sempre vai acontecer lá, né? Mas tem uma artimanha lá que a gente consegue, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Não é diminuir ela, assim, sabe? Então, vamos lá, depois eu falo, depois eu mostro. Primeiro, você tem que entender que corrente capacitiva é isso, então. Então, essa corrente residual, ó, corrente residual, que é a corrente que veio de outras coisas que não o analito, na real, interferente, coisa, a gente já usou um monte de... A gente está usando os reagentes PA, tudo marcas boas, né? Reagentes bons, nível de pureza bem alto. Então, na real, essa corrente residual ela vai ser a corrente capacitiva. É aquela corrente gerada dentro do próprio aparelho. Ele mesmo gerou aquela corrente, tá? Pelo fato de fazer as diferenças de potenciais nos eletrodos, né? No de trabalho e no contra-eletrodo. Beleza. E aí o outro tipo de corrente que tem aqui na polarografia é o que a gente chama de corrente faradaica. A corrente faradaica é a corrente gerada no eletrodo de trabalho. Então lá na gotinha de mercúrio, tudo que chegar ali e se descarregar naquela gota é a corrente faradaica, entenderam? É a corrente faradaica que veio de coisas que se descarregaram no eletrodo. Só que essa corrente faradaica ela pode vir de três possibilidades. Uma delas é aquela possibilidade chamada corrente de difusão, que eu já expliquei, lembram? O analito que está pertinho da gota se descarrega da gota de mercúrio e aí bem na região, logo na vizinhança da gota de mercúrio vai ficar uma região pobre em analito, porque eles se descarregaram na gota, né? E aí aqueles analitos que estão mais longe da gota, eles vão migrar para o lado da gota, por causa que existe uma diferença de concentração entre analito mais longe da gota com a região de analito bem pertinho na vizinhança da gota, certo? Então essa diferença de concentração é o que faz o processo de difusão, lembram? Já expliquei bastante isso. Difusão, passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado, certo? Então existe a corrente de difusão, que é o analito vindo em direção à gota de mercúrio, porque ali perto da gota baixou a concentração do analito, né? Existe a corrente de convecção, essa que eu não tinha falado ainda, mas corrente de convecção é se alguém agitar a solução ali dentro, se alguém agitar a solução,
Alguns analitos vão ir para perto da gota só porque alguém agitou a solução, ou seja, alguém empurrou ele para perto da gota. Não foi ele que foi. Parei que estourou.